Escrituras, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel e Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muita vez desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Vamos fazer a nossa prece inicial pela preferida Nós vamos então dirigir nossos pensamentos a Jesus, mestre e amigo nosso, pedindo a sua bênção para a nossa atividade desse momento, agradecendo também a oportunidade de estarmos aqui nessa hora. Façamos então a nossa prece. Senhor Jesus, mestre e amigo fiel, agradecemos a Ti e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome para a comemoração de 70 anos de Pacto Áureo, que exprime entre nós, Senhor, a materialização da Tua recomendação de que os Teus seguidores seriam conhecidos por se amarem. O que apareceu depois na terceira revelação, espíritas, amai-vos, depois instruí-vos, o amor tem a primazia. E o Pacto Áureo, a união formal, fraterna, expressa esse amor, esse desejo de caminharmos associados em busca desses objetivos superiores de que a lição nos falou. Que nós possamos ter consciência disso, sermos gratos por isso, procurando de nossa parte dar a nossa contribuição para que esse esforço prossiga em união, em harmonia, multiplicando as bênçãos que a doutrina espírita nos oferece, de tal sorte que ela possa beneficiar um número cada vez maior de pessoas. Muito obrigado, mestre, por esse momento em que, com as tuas bênçãos, o trabalho possa prosseguir vigoroso em expansão fraterna. Abençoa o nosso companheiro Afonso, portador das tuas palavras para nós nessa manhã, e que nós possamos então
num clima de gratidão e de alegria, e sob as tuas bênçãos realizar o nosso trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Amanhã, hoje, para nós, é assim, muita alegria aqui na Federação Espírita Brasileira, termos aqui o Sr. Afonso Soares, cuja trajetória aqui na FEB é longa, edificante para todos nós. Ele, diretor aqui da casa há muitos anos, editor da revista Reformador, agora revisor da revista Reformador, e o homem do Esperanto, né, seu Afonso? Então, e amigo de todos nós, profundo conhecedor da doutrina espírita, do movimento espírita também brasileiro, e vai ser muito bom, muito proveitoso para todos nós o conteúdo desta palestra que ele fará para nós sobre o Pacto Áureo, que não é muito conhecido dos espíritas. E nessa forma aqui, aproveitando os 70 anos do Pacto Áureo, que aconteceu aqui nesta casa, né, um movimento de amor, de união para o movimento espírita. E seu Afonso, ele já estuda, ele já tem trabalhos de tempos atrás sobre o Pacto Áureo. Então, para nós, é assim, o que nós temos de melhor para nos ensinar, para nos falar sobre o Pacto Áureo. Então, passamos a palavra a ele, né, que todos nós queremos mesmo ouvir seu Afonso. Todos nós estamos com saudades do seu Afonso Soares aqui na FEB. Passamos a palavra, então, querido amigo. Irmãs e irmãos na fé espírita, irmãos e irmãs em Deus, nosso Pai, nós nos sentimos muito felizes de estar aqui. Aqui é a nossa casa também. E muito felizes também pelas palavras muito boas, muito fraternas, muito carinhosas da Regina, com quem também trabalhamos aqui há muitos anos, né? Então, o nosso papel hoje é evocar esse evento, talvez um dos maiores eventos, um dos mais significativos eventos, ou o mais significativo evento da história da casa, da história do Espiritismo no Brasil. Em 5 de outubro de 1949, como lembrou já a Regina, nesta casa, neste prédio, aconteceu o chamado Acordo de Unificação do Movimento Espírita Brasileiro. Este é o nome oficial. E a alegria por haver sido concretizada essa aspiração, esse encontro de vontades no movimento, fez com que Lins de Vasconcelos, um dos grandes trabalhadores do Espiritismo do Brasil, ele desse ao acordo de unificação o nome sugestivo de Pacto Áureo. Então, como dissemos, isso provocou muita alegria, esse evento, e o clima de fraternidade existente nesse dia aqui refletia mesmo já a aspiração, o anseio do movimento espírita como um todo, para que se extinguissem causas justamente que estimulavam a falta de fraternidade, a desunião, o divisionismo, as discussões estéreis, tudo aquilo que não deveria fazer parte de um movimento como o movimento espírita, que é herdeiro da palavra e do exemplo de Jesus Cristo na sua doutrina. Isso significa, então, que para fazer um pacto, que é a mesma coisa que um acordo, né, uma convenção, um contrato, significa que até aquele momento ainda não se desfrutava desses frutos bonitos da prática do cristianismo, que é a fraternidade.
Havia, como dissemos, muito divisionismo, muita separação por questiúnculas que se sobrepuseram ao essencial, tanto na doutrina quanto no cristianismo. O clima no movimento, até a assinatura do pacto, era exatamente esse. Prevaleciam ideias pessoais, divisões, discussões, incompreensões, rivalidades, dissensões, discórdia, desamor. Era esse o clima, embora se trabalhasse por uma doutrina que absolutamente não endossaria nada disso. Então, mas o movimento espírita não estava órfão. Sempre nós andamos advertidos, sempre o movimento espírita, através dos seus representantes no plano espiritual, os diretores da casa, grandes trabalhadores do movimento, advertiam. E se nós recuarmos, nós vamos ver que já na doutrina de Jesus havia as advertências que deveriam obstar a que se estabelecesse um clima desse, num movimento que é todo voltado para o perdão, a fraternidade, a tolerância, o respeito recíproco. Jesus, de certa feita, afirmou: toda casa dividida desmorona. E nós vivíamos um clima de divisão entre adeptos de uma doutrina de fraternidade que não conseguiam vislumbrar o fato de que se desviavam dessas recomendações do Cristo e entravam na faixa meramente humana, inferior, negativa. Jesus também disse, e Regina evocou esse ensinamento aqui. Jesus disse: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Ora, discípulos de Jesus não são só os espíritas. Discípulos de Jesus também encontramos entre os católicos, entre os protestantes, entre os ortodoxos, entre todos aqueles que nasceram, aqueles movimentos religiosos que nasceram do tronco mãe, tronco central. Então a recomendação é para todos. Jesus tinha a previsão de que haveria divisões, né? Diversas correntes nasceriam desse tronco, mas a recomendação dele, frisante, né, categórica, ela trazia como que um antídoto para que essas diferenças de interpretação não prevalecessem e levassem à divisão. Então, repitamos: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Lembro que o Chico, de vez em quando, aparecia assim umas notas, né, na televisão, perguntando alguma coisa a ele, e disse: o meu maior sonho é que prevaleça no seio da humanidade, entre todos, independentemente de diferenças de quaisquer natureza, essa recomendação do Divino Mestre: amai-vos uns aos outros. E é isso, esse é o nosso norte, é para isso que devemos caminhar. E a doutrina é um ferramental poderoso para que a gente chegue a esse nível, né, de evolução. A história do cristianismo, ela é caracterizada principalmente por divergências, divisões. Diversas igrejas com diferentes denominações surgiram e sempre o fundamento desprezado. Se esquecia o fundamento e se dava valor, supervalorizava justamente as opiniões pessoais, as inclinações pessoais. Chegamos até a instituição de um tribunal, né, que julgava as pessoas em completa dissonância com o que Jesus havia deixado como recomendação. Então, já no cristianismo, tínhamos e temos a advertência que nos pouparia de um longo período de divisões no movimento espírita. Kardec também, conhecedor profundo da história, né, ele também se preocupou em preservar o movimento espírita que se iniciava com ele, com a sua direção, desse prejuízo enorme para a difusão de uma ideia generosa.
Ele sabia que a doutrina é pura, é incorruptível, é intocável. Não há nada que possamos descobrir na doutrina dos Espíritos que represente algo negativo, algo incompleto. Mas Kardec sabia que o movimento espírita é formado de homens e mulheres. E homens e mulheres estamos ainda submetidos a esse regime interno, né, de separação, de divisionismo, de inclinação mais para o antifraterno do que para o fraterno, porque inclinar-se para o fraterno muitas vezes implica em sacrifícios, em lutas internas, em esforços sobre nós mesmos para vencermos aqueles impulsos que nascem da nossa inferioridade, da nossa imperfeição. O próprio Leon Denis, um grande discípulo, se não o maior discípulo de Allan Kardec, chegou a dizer, num dos seus livros, se não me falha a memória, no Invisível, num prefácio longo, ele afirma: o Espiritismo será o que fizermos dele. Então, o movimento espírita está submetido também aos nossos impulsos, vale dizer até aos nossos caprichos pessoais. Então, Leon Denis advertia para isso. Então, não nos faltavam, então, advertências, ajudas, né? O que fez Kardec, então, pensando em preservar o movimento espírita desses prejuízos? Ele formulou com clareza e precisão o sistema doutrinário que assentaria sobre as revelações que chegavam a ele de muitos, diversos pontos da Terra, né? Então, sobre essas revelações assentaria um sistema, um fundamento doutrinário que também deveria ser intocável. Intocável pelo fato de que vinha do alto e com um critério bastante protetor para que nada entrasse no fundamento doutrinário que não proviesse da espiritualidade. É o critério da concordância universal. Um princípio só seria adotado depois de manifestado em diferentes pontos, diferentes médios, e assim foi que Kardec construiu o fundamento doutrinário. Então ele formulou esse fundamento de modo a que no futuro não houvesse dúvidas no fundamento que pudessem gerar interpretações divergentes, né, contendas, né? O fundamento, sabemos, está assentado sobre aquelas 5 obras chamadas em conjunto a codificação espírita, muitos também chamam de Pentateuco kardeciano, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, sobre essas revelações, não haveria interpretações divergentes. O espírita, o movimento espírita, o espiritismo, não tem divergências com relação a esses princípios fundamentais que são, podemos aqui relacionar, a existência de Deus, os espíritos, a reencarnação, o progresso incessante, as manifestações dos espíritos. São princípios inamovíveis, graníticos, sólidos, que não admitem qualquer divergência. Se começamos a divergir nisso, já não temos espiritismo. Agora, Kardec também fez uma ressalva. As interpretações divergentes, porque pode haver, só caberiam no que tocasse a pontos não essenciais. Aqueles pontos que o movimento, grupos dentro do movimento podiam adotar, que não eram essenciais, não pertenciam ao fundamento, e poderia haver interpretações divergentes umas das outras. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Havia isso. O fundamento doutrinário intocável, de forma alguma podia ser modificado por vontades humanas, e um grupo de pontos que surgiram no movimento, não essenciais. Sobre esses, as interpretações poderiam ser divergentes.
mas sobre os fundamentais não. Esse destaque é muito importante que o façamos para nós. Kardec visava então construir o quê? A unificação, que é um objetivo desde a origem, desde quando os espíritas se movimentaram para organizarem suas ideias, sua difusão. Unificação. Kardec então vê como uma coluna dessa unificação que o movimento tem buscado, a unidade doutrinária. Então, sem unidade doutrinária, não pode haver unificação do movimento espírita. Qualquer coisa que abale esse fundamento da unificação doutrinária já desvia completamente a marcha do espiritismo, deforma a doutrina dos espíritos. Então, a primeira coluna é essa, unidade doutrinária. O movimento espírita tem que ter no fundamento doutrinário, como fundamento doutrinário, justamente as 5 obras de Kardec. Kardec é o fundamento. E os pontos não essenciais são aqueles que não pertencem ao fundamento e que, portanto, podem admitir divergências naturais. Vamos ver que isso é muito importante. E mesmo sendo divergentes certas opiniões em relação a pontos não essenciais, elas jamais poderiam gerar num movimento que é um tronco do cristianismo, falta de fraternidade. Então, no que diz respeito a pontos não essenciais, podemos divergir sem dissentir, sem brigar, sem nos acusarmos reciprocamente, sem nos separarmos, sem desprezarmos a personalidade, o eu daquela criatura que pensa de um modo diferente. No que diz respeito a pontos não essenciais, é bom frisar. Aliás, isso está no fundamento mesmo. A liberdade de consciência é uma liberdade também sagrada para... Então, no meio espírita, podemos todos ser espíritas e ter opiniões divergentes em relação a coisas, a fatos que não estão no fundamento. Isso é importante, é fixar. Enquanto Kardec vivia no plano material, ele personificava essa unificação, porque ele era um codificador, ele conhecia, ninguém conheceu mais espiritismo do que Allan Kardec, né? O codificador, o sistematizador da doutrina. Então ele personificava essa unificação. Com ele jamais aconteceria qualquer desvio, a unidade doutrinária estaria sempre conservada com Kardec. Então, repetindo, unidade doutrinária, fundamentos da doutrina, imunes à divergência de qualquer natureza. E a segunda coluna, para que se firmasse a unificação, que se conquistasse, é a união fraterna e solidária dos seus adeptos. Então é um esforço que, 2 esforços temos que fazer para conquistar a unificação. Atermos-nos exclusivamente ao fundamento doutrinário e também estejamos atentos ao fato de que a doutrina não é estagnada, ela não para, a doutrina é progressiva, Kardec afirmou isso, evolui, mas sempre tendo o fundamento como base em que tudo possa se assentar. E a união fraterna é aquela manifestação que mostra que o movimento espírita, a doutrina espírita, ela tem Jesus como seu fundamento moral. Os ensinos morais, os princípios morais da doutrina são os mesmos que Jesus ensinou e exemplificou. Kardec tinha, claro, a perfeita noção, consciência disso. É a vivência da moral que o Cristo ensinou. O efeito unificador dessa segunda coluna, que é a união fraterna e solidária, e aqui anotamos de um trecho de um artigo de Dr. Giovanni, que foi o presidente desta casa, Giovanni Borges de Souza. O efeito unificador da união fraterna e solidária dos adeptos
se verifica de modo bem positivo justamente no terreno em que surgem as divergências interpretativas quanto a pontos não essenciais. Então, podemos divergir, mas não brigar, não achar que detemos a verdade absoluta e, portanto, nossas opiniões pessoais são aquelas que devam prevalecer. O efeito unificador dessa união fraternal é justamente isso. No relacionamento entre adeptos com diferentes posições a respeito de pontos não essenciais, o que tem que prevalecer é o Evangelho de Jesus. É a prática da sua doutrina. Amai-vos uns aos outros. Todos vão conhecer que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, nessa união fraterna, tem em destaque atitudes e virtudes como tolerância, respeito recíproco, respeito à liberdade de pensamento no que toca a parte não essencial da doutrina. Se não nos esquecermos, vimos que Kardec pôs também como divisa do movimento trabalho, solidariedade, tolerância. Talvez até o codificador prevendo isso, as divergências naturais quanto a pontos não essenciais. Perdoem-nos essa repetição, mas pontos não essenciais existem no movimento espírita, na abordagem da doutrina dos espíritos. Kardec se preocupava com isso, enquanto ele já estava vivo na carne, ele era a própria unificação, pela sua conduta e pelo seu conhecimento profundo da base que ele estava codificando, sistematizando, em cima das revelações que lhe chegavam de diversos médios em diferentes países. Mas Kardec também não perdia de vista um fato comum a toda a humanidade, o fato de que um dia cessaria a sua ação pessoal. Kardec não perdia de vista o fato de que um dia ele ia ter que deixar o corpo e abandonar tudo aquilo que era atividade humana, sob a sua condução. Deixaria de ser, então, aquele que personificava a doutrina dos espíritos. Isso não deveria trazer, pensava ele, prejuízo ao que ele vinha construindo. Ele era previdente, então pensou logicamente em que ele teria um sucessor. E houve muita especulação quanto a esse eventual sucessor. Muita tinta correu em cima disso. A sua substituição seria inevitável. Quem seria? O que seria substituto dele? E ele pensa, já também prevendo o futuro, pensa que não poderia ser um indivíduo, uma pessoa. O sucessor de Kardec teria que ser uma organização para assegurar um terreno firme à difusão do espiritismo. O que faz ele, então, cultivando e desenvolvendo esse pensamento? Ele concebe um projeto chamado Constituição do Espiritismo. Então ele estava preparando um terreno para o momento em que ele desapareceria do cenário. Então ele concebe esse projeto de Constituição do Espiritismo, em que preconiza exatamente uma direção central capaz de sustentar a unificação sem a sua pessoa. Isto é importante. Não seria um sucessor encarnado, um homem, uma mulher, um indivíduo. Não seria, por exemplo, todos afirmam e com propriedade que se Kardec falhasse, Leon Denis ocuparia o lugar dele. Pode até ser, mas os espíritos sabiam que Kardec não iria falhar. Mas lá estava, como previdentes que os grandes espíritos são, vamos botar o Leon Denis aí. E Leon Denis também não seria aquele que substituiria o codificador.
Então, a marcha do movimento espírita seria dirigida, na concepção de Allan Kardec, por uma direção coletiva, com a mesma autoridade moral dele, Kardec. O sucessor de Kardec, então, repetimos, seria uma direção coletiva, uma organização, não um indivíduo. E Kardec deixa o mundo físico em 31 de março de 1869, com essas ideias já assentadas. O livro Obras Póstumas trata disso. No final do livro Obras Póstumas, um livro importantíssimo, digno de ser bem estudado. Nós lá na Sociedade Lorenz, que cuida de difundir doutrina espírita em Esperanto, já preparamos a tradução de Obras Póstumas junto com outro tradutor, e ela em breve sairá, e pelo menos um círculo internacional de esperantistas vai tomar conhecimento dessas ideias previdentes, sábias, inspiradas de Allan Kardec. Kardec então desencarna, há um pequeno período, um hiato, né, diríamos assim, chamado modernamente um vácuo. O codificador foi embora, mas temos um livro também importantíssimo que a Federação edita, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que hoje estão contestando muito por causa de tanta perturbação social, moral, mas o livro está aí. Se os espíritos permitiram que fosse ditado, é porque ele tem bases sólidas e deve ser considerado. Aliás, não foi em vão que no Pacto Áureo o começo é exatamente isso. Os espíritas devem pugnar por conduzir-se segundo a orientação em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que dizem não é obra de Humberto de Campos. Aliás, ele nem teria fundamentos doutrinários, capacidade doutrinária para uma obra dessa envergadura, desse alcance. Então, a obra é certamente de um grupo de grandes espíritos que se serviram de Humberto de Campos, recém-desencarnado, desencarnou em 34, essa obra aparece lá por 39, 38, né? Então não seria de Humberto de Campos. Mas é uma obra que tem revelações profundas, né? Ali temos, entre outras revelações, a informação de que a árvore do Evangelho, que foi plantada lá na Palestina, mas que depois, com a deterioração do terreno social naquela região, ela seria transplantada e foi transplantada para o Brasil, para a nossa terra. O Brasil, Coração do Mundo, detalha muito esse fato. Então, a organização sucessora de Kardec estaria aqui. E nós podemos adiantar, e é mesmo, é a verdade, é a Federação Espírita Brasileira, sem sombra de dúvida. Tudo contribuiu, ou como se diz hoje, conspirações no universo, para que a Casa de Ismael assumisse esse papel importantíssimo de suceder Kardec e manter o movimento dentro dos padrões que ele estabeleceu. Então, a Federação Espírita Brasileira seria organizada justamente para abraçar todos os núcleos de difusão da doutrina em nosso país, mesmo, diz Humberto de Campos, ou a equipe que o inspirou, mesmo aqueles grupos que dela estivessem afastados, mas que a ela estavam ligados no mundo espiritual. Vejam que revelação profunda. A Federação encontrou muita luta aqui, e oriundas dessas lutas de organizações. Parecia que eram adversários da Federação, mas na essência todos estavam ligados lá no mundo espiritual, onde está a sede efetiva da Federação Espírita Brasileira. Todos estavam ligados. O mundo físico faz também um certo trabalho, há ascendentes na vida material, de modo que muitas instituições
apareciam como adversárias, antagonistas, contrárias à federação, mas no imo, na essência, isso diz Humberto de Campos, estavam ligadas a ela. Então, meus amigos, surgem os primeiros núcleos doutrinários no Brasil. Começava Ismael a preparar o terreno para essa eclosão de um movimento cujas bases, cujas origens estavam todas transplantadas para a terra do Cruzeiro, né? Usando a expressão poética de Humberto de Campos. Surgem então os primeiros grupos doutrinários no Brasil e eles então dariam a ideia do que seriam os pródromos do movimento espírita no Brasil. O início, né? As preliminares. E o primeiro grupo, isso é muito conhecido, o primeiro grupo que se forma é um grupo chamado Confúcio, ou Confúcios. Não tem nada a ver com aquele grande mentor espiritual lá da China. Não é o Confúcio da China. É um espírito que assinava Confúcio, um espírito muito ativo, ditando comunicações para a formação desse primeiro núcleo no movimento espírita. Então, em 1873 aparece esse grupo Confúcio. E nele, já mostrando o interesse do alto a respeito daquela movimentação, e nele então se manifesta o próprio guia da nação, aquele que recebeu das mãos e do coração de Jesus a tarefa de conduzir a sua doutrina aqui no Brasil. Então o próprio Ismael se manifesta, já fazendo alusão assim, sutil à unificação, devemos ser unificados, e diz ele então, entre outras expressões, a comunicação é grande, mas tiramos apenas o que pode nos interessar aqui, nesta hora, neste momento. Ele diz: a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Isso é a tarefa da doutrina espírita. Os espíritos nos revelaram coisas novas, é o Consolador prometido, mas isso para que nossos olhos não se desviassem do essencial, que é o conhecimento e, mais do que o conhecimento, a prática do Evangelho. Por isso que a parte moral do Espiritismo, naquelas divisões, ciência, filosofia, religião ou moral, então a moral é o Evangelho de Jesus. Ismael já logo chama a atenção do pequeno grupo para isso. Ele ainda faz o reforço. Os que quiserem bem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo deste palio doutrinário: Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael. Então vejam só a amplitude, né, do pensamento, do sentimento do anjo Ismael. É um espírito de altíssima elevação, uma espécie de assim de um representante do próprio Cristo nesse trabalho aqui no Brasil. Sucedem-se os grupos do Confúcio, muitos outros se formaram. E o que determinava justamente a mudança de grupo, mudança de nome, mudança de práticas, era infelizmente ainda as influências desagregadoras que enfraqueciam, tentavam enfraquecer o grupo, insuflando vaidade, presunção científica, pretensa sabedoria e sempre a discórdia, a divisão, né? Então isso acontecia nos grupos. Os grupos se formavam e logo acontecia aquilo. Por quê? Porque sabiam que a implantação do Evangelho não estava, seria algo difícil de erradicar desde que os adeptos realmente adotassem as práticas cristãs no movimento. Então a chamada treva influenciava de modo a que se
desmoronasse, se desgastasse, se dissolvesse essas iniciativas dos grupos. Mas Ismael, como diz o livro do Humberto Campos, não desistia, não desistiria jamais. Depois do Confúcio surgiu a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, né? Em sintonia com a recomendação de Ismael. Também as influências desagregadoras se fazem ouvir e sentir, e ela se transforma então em Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, o termo espírita suprimido. A reação, e principalmente a reação de grandes pioneiros, entre eles Bittencourt Sampaio, há reações dentro desse grupo para que não desaparecesse essa sintonia, essa filiação de um grupo pioneiro de espiritismo, uma filiação à doutrina do Cristo. Aí surge a Sociedade Espírita Fraternidade. A mesma atuação, a mesma influenciação se dá e ela se transforma em Sociedade Psicológica Fraternidade. Então, o nome espírita incomodava, então tirava. E ficou assim durante algum tempo. Nesse período, que vai de 1873 até mais ou menos 1889, já em 1884 a federação está fundada. Funda-se a federação. Um ano antes, um dos seus fundadores, o fotógrafo Elias da Silva, já havia também fundado, criado um órgão, uma revista, de modo a que ele pudesse difundir as ideias. Ele nem pensava em federação, mas depois as circunstâncias se formaram e a federação se firmou, e a primeira coisa foi transportar o reformador para ela. Então, aí está também o início, a semente, né, da nossa casa aqui no plano material. Em 88 e 89, as divisões ainda permaneciam, apesar da existência da federação, apesar de muitas lutas dos que estavam atentos à união, à unificação. Em 89 ainda havia muita divisão, muita incompreensão, e é quando na fraternidade, na Sociedade Fraternidade, se manifesta o próprio Allan Kardec. Então são duas mensagens que nós temos de Allan Kardec, daqueles tempos pioneiros. A federação teve o cuidado de publicá-las. Quem quiser ler, está no livrinho chamado A Prece, de Allan Kardec. Um livro pequeno, ia ficar pequeno demais, então a diretoria na época resolveu introduzir ali as duas comunicações de Allan Kardec, uma sobre o movimento e a outra sobre obsessão. Então o Kardec se manifesta, convoca os grupos existentes, isso em 89, a que se unam, e reprova veementemente aqueles que fomentavam a desunião. Muitos adeptos acolhem essas advertências de Allan Kardec, e entre eles Bezerra de Menezes, que já estava se aproximando do movimento espírita. Ele se aproximou mesmo com uma declaração formal em 1886, numa construção que já deve ter desaparecido, chamava-se a Casa Velha, né? A Guarda Velha, uma coisa dessa. E ali então ele fez a profissão de fé espírita pública. Foi um rebuliço, uma agitação, principalmente nos meios intelectuais e meios de medicina. Ele era médico, era político. E Kardec, então, já em 88, 89, está dentro do movimento espírita. Em 89, ele vai para a presidência da federação. Então, ele acolhe com fervor aquilo e, pensando sempre na unificação, um espírito como aquele, muito sintonizado, a unificação é importante. Então, ele instala dentro da federação, não aqui. Aqui só existe depois de 1911. Tudo isso são em prédios da federação, alugados, uma dificuldade enorme para fixar uma sede, muita dificuldade financeira, mas assim mesmo a casa de Ismael trabalhava, mudando muito frequentemente. Então Bezerra de Menezes, numa dessas sedes, ele instala para a formação do terreno, para a unificação,
está o chamado Centro da União Espírita do Brasil. Esse centro, também nele ocorrem desvios, e ele se reinstala em 1894. Bezerra de Menezes ainda dava apoio e outros diretores da federação, mas os desvios permaneciam cada vez mais graves. Então, Bezerra e mais 5 diretores e mais outros participantes, membros, se desligam do Centro da União Espírita do Brasil. Ele vive até 1897, mas sem a presença educadora, sem a presença séria desses pioneiros, à frente deles Bezerra de Menezes. As associações que estavam filiadas a esse centro da União Espírita do Brasil, que havia as associações, estavam se filiando justamente pela influência de Bezerra de Menezes. Mas com o que aconteceu, essas associações elegem, depois de certos movimentos, elegem a federação já existente, elegem a federação como o centro do espiritismo do Brasil. Começa aí, então, o trabalho da federação de condutora do movimento espírita brasileiro. Então, esses centros todos, instituições, se filiam à Federação Espírita Brasileira. A federação, que não tinha no seu estatuto nada que recomendasse, ou que instruísse, ou que disciplinasse esse trabalho de federar, trabalho federativo, embora ela tivesse o nome federação, a federação então recebe, acolhe, e há num editorial de Reformador de 95, 15 de março de 95, a seguinte declaração da diretoria. Vale dizer, Bezerra de Menezes, né, que tinha poderes discricionários para dirigir a casa. Diz então o editorial: se se entende por tal a unificação, ou melhor, a uniformidade de pensamento e de ação na propaganda da doutrina espírita, essencial e fundamentalmente moral, a federação se sente feliz em aceitar a filiação de todos os grupos, mas de acordo com a orientação claramente manifestada nas colunas do Reformador, de 1895, de março, 15 de março de 95. Então a federação os acolhe a todos, todos estavam felizes por isso, já viam na federação seriedade, firmeza na condução e viam nela também o instrumento para a unificação sonhada, prevista por Allan Kardec, e uma organização que viria a se tornar depois sólida. Né? O que faz a federação em 1901, diante desse fato, dessa filiação? Ela reforma o estatuto. O estatuto não previa federar nada, apesar do nome federação. Parece até que o nome foi inspirado antes, e assim dizem os historiadores. Então ela reforma seus estatutos para implementar, sim, um sistema federativo, porque todas as agremiações espíritas do país se filiariam a ela. Havia já essa percepção. A federação ia se firmar como órgão federativo nacional. Ela seria a base, essa organização federativa, para a efetiva unificação do movimento. E essa unificação se caracterizaria, como definido na época, união solidária e fraterna com sustentação da autonomia individual do grupo, patrimonial e administrativa dessas entidades filiadas. Quer dizer, nenhuma intenção, nenhuma atitude de governar autoritariamente, discricionariamente. Não, as filiadas teriam a sua liberdade, principalmente autonomia individual, autonomia patrimonial, autonomia administrativa das entidades filiadas. Com isso, multiplicam-se as adesões nesse ano a partir desse ano de 1901. Era presidente Leopoldo Cirne, o sucessor de Bezerra de Menezes, que já havia desencarnado em 1900. Mas é em outubro de 1904 que se dá um outro evento, assim, na mesma linha do Pactual.
importantíssimo. Era o centenário de nascimento de Kardec, 1904. Kardec, como sabemos, nasceu a 3 de outubro de 1804. A FEB, obviamente, faria uma comemoração à altura e reúnem-se no Rio de Janeiro núcleos espíritas estaduais e instituições do Distrito Federal, que era aqui, né? E eles firmam, então, um documento até hoje admirado e seguido, chamado Bases de Organização Federativa. A federação aproveitou a presença de núcleos fora dela, núcleos de estados, núcleos do próprio Distrito Federal, e ela então lança esse documento. Esse documento passa a orientar a marcha do movimento espírita no Brasil. Ele tinha essas virtudes. Reflete princípios fundamentais preconizados por Kardec na Constituição do Espiritismo. Então, um documento perfeitamente alinhado com o pensamento do codificador. Ele firma, então, a base para a unificação do movimento, a unificação futura. E os 3 pontos essenciais dessas bases de organização espírita de 1904 são, exatamente, unidade doutrinária, considerando-se os 3 aspectos da doutrina, que são o científico, o filosófico e o religioso ou moral. União fraterna e solidária dos adeptos. Já temos aí a unificação com 2 colunas. E aquilo que Kardec formulou: uma direção central apta a guardar essas bases. A base doutrinária, a base de organização espírita, enfim, tudo aquilo concebido por Allan Kardec e que os adeptos conscientes, sérios, que tinham também visão de futuro, consagravam. Vamos repetir então esse documento: Bases de Organização Federativa, Base de Organização Espírita de 1904. Unidade doutrinária com os 3 aspectos da doutrina, a união fraterna e solidária dos adeptos e a direção central apta a guardar essas bases. Um outro cuidado é aplicado ali ao documento que iria, de alguma forma, conduzir o movimento até um outro período. Para o estudo da parte moral, diz ele, os adeptos, as instituições, as organizações são livres para ou adotar o Evangelho segundo o Espiritismo ou adotar os 4 evangelhos de João Batista Rustem. Então vejam, nenhuma imposição, né? Nenhuma obrigação, porque aquele documento não era a federação, que era um documento firmado por muitas entidades filiadas à casa. Então, o estudo da parte moral ficaria assim definido, assim orientado, hein? Ou o adepto ou a organização escolhe o Evangelho segundo o Espiritismo ou escolhe os 4 evangelhos ou revelação da revelação de João Batista Rustem. E aí segue. A partir daí há um crescimento mais intenso do movimento espírita. Surgem as federativas, que são as organizações estaduais, assim como a federação era organização de âmbito nacional, as federativas seriam organizações de âmbito estadual. Surgem e parecia que tudo tenderia à unificação, à harmonia, à compreensão, mas qual? As influências ainda permaneciam. Por que as influências permaneciam? A gente costuma botar a culpa nos espíritos, tá? Mas temos que considerar que se os espíritos fomentam, é porque a gente aceita. Não há como fugir disso, né? Então, em 1925, propõe-se no movimento espírita uma coisa que foi considerada esdrúxula, uma constituinte espírita para se fazer a unificação, uma constituinte para se colher posição semelhante a plebiscito, uma coisa desse porte. Ela não vinga, mas se reduz a uma mera assembleia.
E dessa Assembleia nasce, em 1926, a chamada Liga Espírita do Brasil, que também pretendia, paralelamente com a Federação, federar todo o movimento. Então, havia duas instituições, a Federação, já com o seu know-how, né, com a sua experiência, e a nova entidade, que servia também para federar as instituições, e essa entidade passou para a Liga Espírita do Brasil, Liga Espírita do Distrito Federal, Liga Espírita do Estado da Guanabara, mas já aí filiada ao movimento na forma de uma entidade que compunha o Conselho Federativo Nacional, que nasceria desse pacto áureo. Então, isso tudo, diz o espírito Humberto de Campos, que no Brasil há essa peculiaridade. As coisas se formam, se organizam, às vezes as divergências, tudo, mas a mão de Ismael entra. E logo que se fundou uma entidade como essa, querendo também federar, ou seja, dividindo, logo há intercâmbio de oradores de ambas as instituições. E nesse intercâmbio começam logo a falar alto nos corações princípios da doutrina que estimulam a confraternização, ao respeito. E a Liga continuou trabalhando até que se transformou num órgão filiado à Federação, ao Conselho Federativo. A FEB, nesse período de 26 e em 33 e 26, ela realiza duas reuniões do primitivo Conselho Federativo, porque ela já tinha um Conselho Federativo, porque havia filiação de muitas entidades estaduais. E quem muito trabalha nisso é o vulto incomparável de Luiz Olímpio Guion Ribeiro. Era um aficionado, era um amante da organização e da unificação e da confraternização. Cabe a ele mesmo essa preparação no trabalho que ele fazia junto a esses conselhos federativos que surgiram nesse período dos anos 20 e anos 30. Mesmo assim, as coisas não andavam bem. Sempre as divergências, apesar de tantos esforços, mas nós somos ainda muito mais facilmente influenciados pelo negativo do que pelo positivo. Porque o positivo exige de nós, como dissemos, muitos esforços sobre a nossa própria personalidade. Então, muita coisa acontecia, muita divergência, muita divisão, até agressões, né? Até expressões antifraternas entre os adeptos, por causa dessa divisão. E em 1947 e 48, por aí, já estando na presidência desta casa, um outro vulto também importantíssimo, que se chamou Antônio Vantuil de Freitas, presidente da casa durante 27 anos, o mais longo período. Então, crescem essas aspirações, diz aqui um redator de um artigo, crescem as aspirações a um ambiente de união, de concórdia, de congraçamento. A gente se cansa do erro também, e o erro cansava, e mais, dava uma sensação íntima de que não está bom, não está certo, não é isso que eu quero fazer, o que eu aprendo não é isso. Essas aspirações vão crescendo em indivíduos e nas organizações, e principalmente em trabalhadores, né, do movimento, fora da FEB, o que é muito importante. Vamos nomear esses trabalhadores, porque muitos estão ali naquele quadro do Pacto Áureo, né? Então tivemos o Lins de Vasconcelos, o Carlos Jordão da Silva, de São Paulo, Noraldino de Melo Castro, de Minas Gerais, o Leopoldo Machado, aqui do Rio de Janeiro, um professor, um ativista do Evangelho, da doutrina incomparável, o Francisco Spinelli, também do Rio Grande do Sul, Aurino Souto, que conhecemos pessoalmente, aqui do Rio de Janeiro, Roberto Pedro Michelena, um militar gaúcho, e o famoso venerando Pedro de Camargos, que tinha o pseudônimo Vinícius. Então, essas criaturas estavam unidas por esse sentimento. Regina, quando tiver hora, você me para. Tá?
Então, essas criaturas estavam trabalhando para isso, além de encontrarem recepção, encontrarem harmonia com os trabalhadores de dentro da federação ou filiados à federação. Há um congresso em São Paulo que propõe a fundação de uma confederação. O Dr. Vantuil repeliu. De novo, no ano seguinte, há uma conferência aqui chamada Conferência Espírita Pan-Americana, CEPA, e muitos representantes de estados brasileiros estavam lá. Eles vão visitar o Dr. Vantuil, e dessa vez é o Major Michelena. Vamos fazer um conselho espírita superior, Dr. Vantuil. Aí o Dr. Vantuil contra-argumentou. Todos os que estavam na sala aqui, não sei qual é a sala, mas todos que estavam aqui concordaram com o Dr. Vantuil. Os argumentos dele foram imbatíveis para que não se fizesse uma confederação ou um conselho superior. Porque com essa realização desapareceria assim o poder daquele órgão central que era fundamental para a condução do movimento. Numa confederação, no conselho, as direções se alternam por votação, e isso tiraria muito da organização do movimento espírita. Esses que nomeamos, que estavam com ele aí nesse dia, aceitam, e Dr. Vantuil, que já tinha uma proposta para essa unificação, para essa união, tira do colete, lê, e a aprovação é unânime. Eu ouvi dizer que o Dr. Vantuil era um homem que, primeiro, os senhores dizem que falava, orava deitado. Ele gostava de deitado na cama, aí é que ele orava. E ao mesmo tempo mantinha na cabeceira, na sua mesinha de cabeceira, né? Mantinha um bloco e um lápis, uma caneta. De repente, de noite, alguma coisa, ele acordava, aquela ideia estava ali. Tá? Acredito que tenha sido esse um dos frutos, né, dessa inspiração. Fez então uma profissão ali de fé na fraternidade, na união, apresentou aquilo que então depois veio a se chamar Pacto Áureo. Então a personalidade de Vantuil de Freitas avulsa nisso. Mas não somente por isso. A autoridade moral dele dava a ele assim uma espécie de uma aura respeitadíssima por todos aqueles que com ele conviviam. Tinha uma reputação de ser áspera, dura, não era nada disso. Eu mesmo conheci o Dr. Vantuil aqui, Pichote, um garoto de 21 anos, trazido por Dona Ivone Pereira aqui para conhecer a casa, e ele me recebeu assim como se eu fosse um igual. Até um momento humorístico, né? Estava se falando de um cheque da Federação, Banco do Brasil, e Dona Ivone falou, olha, Afonso, ele é do Banco do Brasil, ele certamente entende muito disso. Aí o Dr. Vantuil imediatamente, mas não entende mais do que eu. E fim de conversa, né? De fato, claro, eu não entendia nada. E com isso chegamos ao clímax de tudo, que é justamente a floração deste encontro de vontades, como o Dr. Giovanni bem definiu, um encontro de vontades conscientes para que se tirasse do movimento espírita um prejuízo enorme que retardava e muito a construção do chamado Programa de Ismael. Aí nós passamos a palavra a um escritor, um trabalhador desta casa, também lá participante desse movimento, com o Dr. Vantuil, que deu então a notícia completa sobre a instituição do Pacto Áureo. Diz então Silvio Brito Soares, há livro dele na Federação, era um homem muito conceituado, muito respeitado. Diz então Silvio Brito Soares, assim é que no dia 5 de outubro de 1949, com a presença de inúmeros confrades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, além de outros representantes do então Distrito Federal, com as suas representações aqui, realizou-se na sede da Federação Espírita Brasileira
uma reunião presidida pelo seu presidente, Sr. Antônio Vantuil de Freitas. Nela, o coronel Roberto Michelena, chefe da delegação do Congresso Paulista, propôs a criação de um Conselho Superior do Espiritismo formado por 3 membros. O presidente da federação, Vantuil, após argumentar contra a proposta, põe-na em discussão e votação, sendo unanimemente rejeitada. E como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o presidente Vantuil, após ligeira exposição sobre todos os acontecimentos, apresentou uma proposta em nome da diretoria da Casa de Ismael. Essa proposta continha 18 itens, que, lidos, foram unanimemente aprovados. E desde então, disse Silvio Brito Soares, a harmonia se estabeleceu em todo o meio espírita brasileiro, malgrado raras e inevitáveis vozes discordantes. Isso é natural, né? A partir de então, ele diz muito bem, a harmonia se estabeleceu, sem que ninguém sacrificasse seus pontos de vista, sem que as entidades sacrificassem as suas orientações doutrinárias, sem que ninguém se preocupasse em condenar um porque estudava isso, condenar outro porque estudava aquilo, porque tinha esse método de trabalho, porque tinha essa organização do movimento espírita a seu cargo. Tudo isso se diluiu na fraternidade e no respeito, na tolerância. O que estivesse discordante nesse relacionamento seria algo que discordasse do fundamento do pactual, que, pelo que está escrito ali, todos deveríamos respeitar o fundamento que está nos livros, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Então não havia imposição de nenhuma outra obra, a não ser as 2 primeiras, né, de Allan Kardec. E de lá para cá, realmente, até hoje, há divergências, porque as divergências são naturais e elas têm que existir. Uniformidade só existe mesmo em ditadura de qualquer natureza. É assim que eu quero e pronto. Não é isso, o Espiritismo não tem isso. O Conselho Federativo Nacional, já estabelecido, todas as decisões são tomadas em consenso e depois, muitas vezes, de longos estudos, passam um ano inteiro, as entidades se debruçam sobre aquilo e lá no plenário, lá vem uma tentativa de que aquilo se torne definitiva. De novo é examinado e, por fim, aquilo tem o referendo das entidades federativas, das entidades adesas, não sendo federativas, e da própria federação. Não há nenhuma imposição da Federação Espírita Brasileira, embora o Conselho Federativo Nacional seja dito Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Por disposições estatutárias, o seu presidente é o presidente da casa. Mas jamais se viu a diretoria ou o presidente impor tal ideia. É o consenso, é a maioria daqueles que estão ali e votam. Então, meus irmãos, isso é um instrumento poderoso para que todos fiquemos quietos, sossegados, tranquilos com relação à lisura de tudo aquilo que se decide no movimento espírita. Bem, há muita coisa ainda a dizer. Esse encontro foi conhecido, esse encontro do dia 5 foi conhecido como a Grande Conferência Espírita do Rio de Janeiro. 2 comunicações mediúnicas selaram esse momento. Uma psicofônica por um médium chamado Oswaldo Melo, que trabalhava aqui, e uma outra psicográfica, obtida no mesmo dia, mas à noite, porque foi obtida numa sessão do chamado Grupo Ismael, e por um médium que também tivemos a honra, a felicidade de conhecer aqui, que chamou Olímpio Gifone. Então o seu Gifone recebeu a mensagem nesse dia 5 de outubro, parece que ele de nada sabia, ou se sabia era muito superficial, não tinha o alcance do que havia acontecido ali. Então à noite ele recebe uma mensagem de Ismael, uma mensagem profunda, fecunda,
Tudo isso está aí em Reformador e nós vamos deixar aqui a indicação para quem quiser. Então foi uma mensagem psicográfica recebida pelo Luiz Olímpio de Fone. Desses 18 artigos, convém destacar o segundo, muito importante, que é dito: a FEB criará um Conselho Federativo Nacional. Havia um Conselho Federativo ainda primitivo, mas diante desse pacto, a FEB criaria e criou um Conselho Federativo Nacional permanente com a finalidade de executar, desenvolver e ampliar os planos da sua atual organização federativa. O Conselho Federativo Nacional, então, se instala no início do ano seguinte ao pacto. No dia 1º de janeiro de 1950, se instala o Conselho com seus primeiros membros. Alguns não vinham de estados, era muito difícil, né? Tá, para cá e para hoje a gente vai até de foguete, né? Para cá e para lá, menos eu. Então, muitos representantes aqui ficavam com o consentimento da federativa, ficava aqui como representante do Conselho Federativo Nacional. Guardei bem que Ismael Gomes Braga, que era um grande esperantista e também era um grande espírita nesta casa, ele representava o Rio Grande do Norte, em contato com o Rio Grande do Norte, por carta. Então, os assuntos eram expostos, debatidos, e o Vantil de Freitas era o presidente. Há uma proclamação aqui desse conselho em 8 de março de 1950 que vale a pena, porque repisa todo aquele fundamento, né? A consistência desse movimento que culminou com o Conselho Federativo Nacional. Disse então o Conselho naquela época: urge, portanto, que todos os espíritas se unam sem rivalidades nem competições em torno da Federação Espírita Brasileira, fazendo-se representar no Conselho Federativo Nacional todas as instituições de âmbito estadual, a fim de que esse grande movimento de fraternidade e compreensão, incontestavelmente já vitorioso, possa produzir os magníficos resultados por todos justificadamente esperados e ansiosamente esperados, justificadamente consolidados e ansiosamente esperados. Isso então, logo depois, em 31 de outubro desse ano de 50, um grupo de trabalhadores, a maioria, se não a totalidade, fora da federação, decide, às próprias expensas, às suas custas, fazer uma caravana para visitar os estados do Norte e Nordeste que não estavam lá. Viajaram durante 6 meses, visitaram as federativas, apresentando, dando relato do que aconteceu e solicitando deles a adesão. A adesão foi total, né? Todos os estados do Norte e Nordeste aderiram ao Conselho Federativo Nacional. Foram 11 estados. Não 6 meses, não, é de outubro até dezembro de 1950. Eles então excursionaram por aí. Ao longo desses 70 anos, a história da união dos espíritas e da unificação paulatina de suas atividades é a própria história do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E, por fim, um fato frisante. Todos com os seus modos de pensar, os modos de agir, desde que não colidissem com o fundamento da doutrina e o fundamento que estava explicitado no Pacto Áureo, todos harmonicamente em trabalho. E em novembro de 1997, diante de uns certos rumores, era presidente aqui Dr. Giovanni Borges de Souza. As sociedades todas componentes do Conselho Federativo Nacional apresentam no Conselho, 1997, uma moção de apoio à FEB, demonstrando o equilíbrio, a harmonia e a compreensão reinantes naquela Assembleia de dedicados trabalhadores. Isso é frisante, isso aí é importantíssimo. Em 97, o Conselho todo, as federativas todas, as entidades não federativas, mas representativas do movimento,
assinaram uma moção de integral apoio à Federação Espírita na sua condução. Nenhuma rebelião, nenhuma crítica mordaz ou negativa, nada disso. O que valeu também por apoio ao seu presidente, porque o presidente é que era o responsável por aquela condução. Então, meus amigos, a união, a unificação, a confraternização é possível, é possível. Hoje, kardecistas, rustenistas, ramatizistas, o que for, se relacionam muito bem, se abraçam, se confraternizam, e isso não é surpresa, porque nós temos como fundamento da nossa conduta no movimento exatamente o ensino e o exemplo de Jesus. Há poucos anos visitei uma casa aqui onde trabalhava Cristodolino, lembra-se dele? Professor Cristodolino. Era no Estácio, né? Bezerra de Menezes. E lá ouvimos uma notícia interessante. Ao lado ou perto, na calçada oposta, funcionava uma entidade católica, de freiras, parece. E havia um relacionamento estreito. Quando sobrava um donativo numa, iam para outra, e vice-versa. As freiras iam visitar lá o centro. Aqui também, quando houve períodos de donativos, doações grandes, as freiras excursionando pela casa aí, sorridentes, nenhum sentimento de repulsa, né? Não vou entrar aqui, porque aqui é coisa de Satanás, essas coisas, né? Que a gente ouve muito. Então é possível isso. Se é possível entre grupos religiosos diferentes, por que é impossível entre os espíritas, apesar de certas inclinações para um assunto, para outro? Então é isso, meus irmãos. Quem quiser se pesquisar, nós temos a ata da grande conferência, que é o Pactuário, os 18 itens, está no Reformador de outubro de 99. Temos a mensagem de Ismael, que também está em outubro de 99. Temos as bases de organização espírita de 1904 no Reformador de janeiro de 79. A mensagem de Kardec, como dissemos, está no livrinho A Prece, um livrinho pequeno. Reações houve, mas aqui foi comentado, é natural que haja. Não podemos ter a concordância universal. São manifestações humanas, são esforços humanos para dar rumo a alguma coisa que é humana também. Então há sempre essas divergências, mas as divergências jamais deveriam gerar. E com o seu Thyssen presidindo ainda, antes do Dr. Giovanni, tivemos a oportunidade de participar aqui, sentar à mesa com o seu Thyssen, uma reunião do Conselho de Jornalistas, não era a Abrage, não, era anterior. Era um conselho formado pelos jornalistas espíritas, e a liderança era de um grande jornalista, um grande espírita, chamado Diolindo Amorim. Diolindo Amorim não pertencia à região dos que trabalham ou apoiam a FEB. Ficava lá elegantemente na sua posição, e Francisco Thyssen entendeu que não podia mais haver isso em nome do Pacto Áureo. Então, por que entidade divergente? Por que as criaturas ficarem afastadas? E o Diolindo Amorim veio aqui para fazer uma palestra. Uma ideia em diante, muitos outros vieram, e depois havia congraçamento entre todos eles. Não é impossível a confraternização justificada, a falta de afeto, por divergências de natureza doutrinária ou o que quer que seja. Devemos divergir, mas quanto aos fundamentos, absolutamente não devemos divergir, devemos cumprir aquilo, porque aquilo vem do alto, é a doutrina, né? Os livros. No tempo de Dr. Bezerra havia assim umas denominações muito interessantes. Havia os místicos e os científicos, já se dividindo no início. Místicos eram aqueles que queriam o Evangelho, seguir a doutrina de Jesus. Científicos,
Doutrina espírita não, só ciência. Depois surgiram espíritas puros e kardecistas. Espíritas puros eram os que aceitavam apenas o livro dos espíritos. Fora daí, nada. Tudo mais era segundo o espiritismo, segundo Allan Kardec, e eles não aceitavam isso. Essas eram as duas coisas. Depois, com a institucionalização do estudo da obra de João Batista Rustem, estatutariamente, em 1917, aí surgiram kardecistas e rusteristas. Então, em torno desses núcleos de separação, é que tem se desenvolvido essas discrepâncias, essas divisões. Mas depois que o Pacto Áureo firmou as ideias, dando liberdade a toda a doutrina, é uma doutrina de liberdade. Então isso acabou. E Deus permita que tenha acabado para sempre. Há também Escorço Histórico da FEB, de Dr. Giovanni Borges de Souza, Esboço Histórico da FEB, pela diretoria de 1922, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Grandes Espíritas do Brasil, de Zé Oswaldo, uma beleza de livro, Federação Vende, e um livro de um espírita também de alto nível, paulista, se não me engano, Canuto Abreu, um intelectual, um homem viajava, poliglota, pesquisava, biblioteca, tinha um acervo de documentos que hoje parece que está com, não sei se a FEB está em São Paulo, está em São Paulo. Então Canuto Abreu escreveu um livro, Subsídios para a História do Espiritismo no Brasil até o ano de 1895, quando Bezerra assumiu a direção. Esse livro quem edita é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Está sempre à venda, tem uma saída enorme, né? E vale a pena ler. Tiramos muita coisa desse livro para podermos falar aqui diante de vocês. Amigos, então é isso. Perdoem-me se fomos longos demais, mas Pacto Áureo é isso. Obrigado. Seu Afonso, em meu nome, acho que em nome de todos aqui presentes, os desencarnados e os desencarnados também, nós agradecemos do fundo dos nossos corações o conteúdo que o Senhor nos trouxe. Esclarecimentos assim, imprescindíveis para o espírita. Foi enriquecedor para todos nós, o Senhor falar do Pacto Áureo, puxando desde lá do tempo de Kardec, a trajetória da Federação Espírita Brasileira, tantos pontos importantes desconhecidos dos espíritas. Foi muito enriquecedor. Nós agradecemos do fundo dos nossos corações a sua presença aqui, a sua aura também. Nós sempre falamos sobre isso, foi muito bom. Então nós agradecemos também a todos por estarmos aqui reunidos para esse encontro luminoso. Foi muito bom mesmo. Então nós vamos encerrar agora essa nossa manhã muito boa, maravilhosa, pedindo também ao nosso amigo Alexandre do CERJ que faça a nossa prece de encerramento. Muito obrigada. Tenho certeza que alguém muito ligado a você esteve aqui dando uma força. Qualquer coisa fosse conduzida aqui com Deus, Sr. Afonso está dizendo da presença da espiritualidade amiga, dando um reforço e em especial aqui do Giovanni Borges de Souza. A gente sabe que ele está aqui. Mas foi muito bom. Obrigada. Então, meus irmãos, registrando com certeza a presença amiga de muitos espíritos que trabalharam nesta casa, que estiveram aqui em labores incansáveis, como nós registramos agora, né? Nosso Dr. Giovanni e também o próprio Lins Vasconcelos, temos a certeza da presença
do nosso amigo Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, desses trabalhadores anônimos, desses incansáveis dedicados ao trabalho do Cristo, que nesse momento estão conosco e que se unem conosco em pensamentos de agradecimento a Deus, a Jesus e à espiritualidade superior pela realização desse trabalho. Obrigado, Jesus, amado Mestre, Senhor de todos os dias de nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, que nesse momento nos permite a oportunidade de juntos reunidos falarmos da doutrina espírita e da importância do movimento espírita unificado. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela vitalidade do nosso irmão que nos trouxe as informações. Obrigado por a organização do trabalho, por manter esta casa, Senhor, com suas atividades vivas, vibrantes, e que possamos sempre contar com esta ajuda para muitos dias futuros, onde nos reencontraremos com o mesmo propósito. Fica conosco, nos conduz bem, Senhor, até os nossos destinos. Que o Teu amor, sempre, Senhor, nos faça, reunidos no bem, junto a esta bendita doutrina que clareia as nossas almas, que fortalece os nossos passos, a doutrina dos Espíritos. Que assim seja.